A paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz da parte do Eterno. Todos os dias nós estamos aqui trazendo assuntos concernentes à palavra de Deus, tentando tirar as pessoas da religiosidade e trazer para o Evangelho nato. Bom, o Evangelho de Jesus Cristo, a única renúncia que nos traz é a renúncia de si mesmo, é a renúncia do mundo, do pecado, da prostituição, da lascívia. Portanto, muitos irmãos estão renunciando o trabalho de ser do ministério da Igreja Antiga. Querida família, paz de Deus. Hoje, dia 14 de março de 2024, faz 4 anos que fui pela última vez na CCB. Como é sabido, atendi na instituição o Ministério de Cooperador por quase 20 anos. Entendo que essa tomada de decisão trouxe muita dor e tristeza no seio da nossa família, haja vista que estamos enraizados nesse lugar há 4 gerações. E eu tenho me esforçado muito para entender e me empatizar com vocês, principalmente com a querida mamãe, e a minha querida Nina e a minha querida Neninha, minhas 2 irmãs queridas. É muito bom lembrar que é muito difícil quando um irmão decide sair assim da congregação cristã no Brasil, porque a família trata de uma outra forma, a família já trata de uma forma meia imparcial, e é tão difícil. Isso acontece conosco também, aconteceu comigo também isso. Aconteceu não, acontece isso. A família deixa você, olha com um olhar meio assim, que você de desprezo, de que, poxa, perdeu, né? É difícil. Não pense que foi fácil tomar essa decisão de sair da CCB. Somente eu e minha casa, né, minha esposa e filhos, sabe o caminho tão exaustivo que transitei para sair. Por isso, ao sair, percebi que estava tão doente emocional, quase sem fé, desacreditando do cristianismo, com a intenção de não mais me relacionar com Deus. Para você ver que a pessoa fica tão machucada porque ela está fazendo uma reunião do ministério, a família acha que está tudo bem, mas ali dentro da reunião está acontecendo coisas que ele não pode contar para ninguém. Acontecendo coisas tão tenebrosas, fora da palavra, que essa pessoa começa a perder a alegria de servir a Deus. Ele começa a dizer, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo e participando disso. Ao ponto de querer desanimar da fé. Eu estava já no caminho do ateísmo. Tudo isso por conta do que vi, do que vivi e testemunhei nos relacionamentos e tratativa dos anciães, que em todo momento atendia apenas os interesses da instituição religiosa em detrimento de pessoas. Ao sair desse ambiente, como última análise, última tentativa, como última esperança, propus entender realmente o que é a Igreja de Jesus Cristo e como ela se relaciona com pessoas. Porque realmente dentro da CCB, ocupando o cargo, o Ministério de Cooperador por quase 20 anos, realmente eu não entendi. Então foi através das Santas Escrituras que eu entendi que a Igreja foi idealizada antes dos tempos eternos. Neste ponto você vê que ele é lúcido em falar com toda coerência que realmente quando ele estava como cooperador atendendo seus 20 anos de ministério, ele não conhecia Jesus. Ele conhecia os dogmas dos ensinamentos da igreja. Ele conhecia a liturgia de culto. Ele pregava a palavra, a qual ele aprendeu, mas o evangelho nato, o cristianismo verdadeiro, ele só foi aprender agora, quando ele para e pega a Bíblia e começa, peraí,
Alguma coisa está fora do lugar. E ele começa então a confrontar contra o próprio ministério qual foi lhe dado. Mas vem cá, a palavra diz para nós perdoar, e eu estou condenando. A palavra diz para mim amar, mas quando ele não é da minha igreja, eu odeio ele. A palavra diz que eu tenho que ser como o bom samaritano, pegar aquelas pessoas, mesmo que seja da Assembleia, Deus e Amor, neopentecostal, católico, banda, candomblé, não importa onde seja, pegar ela e trazer e dar um copo de água, cuidar das feridas. Mas eu só estou beneficiando os meus irmãos da minha igreja. Só estou favorecendo os que estão perto do meu clã, da minha religiosidade. Alguma coisa está fora. Jesus manda amar os inimigos, e eu quero que meus inimigos morram para eu ser favorecido e abençoado e próspero. Alguma coisa está estranha. A Bíblia confronta as religiões. Por isso, nós somos da comunidade cristã no Brasil. Mas eu digo que a comunidade cristã no Brasil é um CNPJ qualquer, igual a todos. É uma igreja feita qualquer, igual a todas. Quer que eu falo mais? Comunidade cristã no Brasil é uma igreja... Você consegue falar isso da sua igreja? Quando você conseguir falar que a sua igreja não vale nada, aí você conhece Jesus. Porque Jesus, sim, é o Filho de Deus. Sem a minha igreja eu fico. Você fica sem a sua? Agora eu não consigo ficar sem Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. A comunidade cristã no Brasil é uma igreja igual a todas. Balela para ela, para não falar bobagem. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela é um ministério que estava guardado e que agora se manifesta por meio das Escrituras. A existência da igreja, suas ações, seu testemunho perante a sociedade tem ultrapassado os tempos. A igreja vai existindo por meio de pessoas e pelo grande amor de Deus pelo seu povo. Diante disso, fica evidente que a igreja é o ápice do plano de Deus, é seu auge. Ela é o propósito mais elevado de Deus. A igreja é um mecanismo vivo, atuante, e acontece numa realidade terrena. A igreja ocorre na comunidade, primeiramente no espaço físico. Muitas pessoas que vão pela primeira vez numa igreja cristã, no primeiro momento, estão procurando um socorro, seja espiritual ou material. Ou sente a necessidade de pertencer a um grupo social, visto que o ser humano é um ser social. Dessa forma, muitas igrejas se fortalecem primeiramente num laço comunitário, de confiança e de verdadeiras amizades, pois ela chega no íntimo do coração do homem, do ser humano, onde ninguém mais alcança. O fortalecimento dessa convivência passa a ser um território fértil para o progresso de uma vida espiritual e consignada a Cristo. Por fim, a Igreja de Cristo, ela exerce ações transformadoras. Assim, qualquer pessoa na igreja merece ser tratado com atenção e consideração, independente de sua condição de membro, grau de instrução ou posição social. Respeito é uma atitude que favorece para que as relações interpessoais sejam adequadas e satisfatórias. Além disso, o respeito é a atitude necessária para conviver sem conflitos, aceitando as diferenças entre as pessoas. Respeitar é colocar diante da visão diferente da outra pessoa. O respeito, portanto, nos ajuda a não julgar pela opinião. O respeito se mostra pela empatia, isto é, com atitude comunicativa, que mostra que sabemos, aceitamos e respeitamos a outra pessoa. Mesmo que talvez não esteja de acordo com as suas decisões ou opinião. A empatia é a ferramenta utilizada dentro da comunicação assertiva adequada, que mostra o respeito depois de escutar a outra pessoa.
observando de onde ela nos fala, com seus sentimentos e experiências pessoais. O respeito, se não for o maior produtor de amor, com certeza é o cultivador. É através dele que se firma os grandes relacionamentos. E se falando no âmbito da Igreja de Jesus Cristo, é exatamente daí que se potencializa o amor fraternal, fruto do respeito entre os irmãos. Diante disso, é de fácil percepção que o anseio de Deus é que a sua igreja seja uma comunidade terapêutica, onde os relacionamentos sejam profundos e sinceros, onde as pessoas possam fazer amizades verdadeiras e possam ser elas mesmas, onde o relacionamento saudável restaura e vigora o ser humano, condicionando-o à amável doutrina de Cristo. Mas quem são os maiores responsáveis? Quem são os vetores dessa transição dentro da igreja? Os responsáveis por uma igreja saudável, sem dúvida, são os líderes, são a liderança. O pastorado deve ser levado a sério. O pastor não é um voluntário, mas uma pessoa chamada por Deus. Seu ministério não é procurado, mas é recebido. Não deveria ser procurado. O ministério, ele é recebido, é uma vocação. Sua vocação não é terrena, mas é celestial. Sua vocação, ser do ministério, a vocação de estar no ministério, não é para você ter vantagens humanas, mas cumprir um propósito divino. Entrar no ministério por amizade ou outro propósito é um perigo. O ministério não é um palco de sucesso, não é um camarim onde colocamos máscaras e assumimos um papel diferente daquele que na realidade somos, mas é um campo de trabalho cuja essência é a integridade. Por que eu trago aqui os meus vídeos e coloco essas posições para que vocês estejam sabendo de tudo o que está acontecendo? Porque muitas pessoas podem ter eu como um herege, como uma pessoa que está querendo defamar a igreja, está querendo destruir, denigrir ou criar um degrau para subir, para levantar a minha igreja, o meu povo e destruir essa que já existe. Nada disso. Nós estamos trazendo assuntos que nós participamos, nós sabemos, entendemos quantas pessoas que eu andei que não tinha o mínimo do temor a Deus. Irmãos que diziam ser do ministério, melhor, santo ministério. A palavra nunca disse isso. A palavra diz que existe sim um que foi 3 vezes santo. Foi não, é até hoje. Jesus Cristo, o Filho de Deus, 3 vezes santo. E assim, esses supostos santos de Deus falavam palavrão, mexiam com mulher, dava nó em dinheiro contra as outras pessoas e quando elas se apresentam, são tituladas homens de Deus consagrados, somente porque faz parte da mesma instituição. Na verdade, o cego não é aquele que é cego, é aquele que vê e tampa os olhos para não ver. Fica aqui então esse áudio deste irmão cooperador, quase 20 anos de ministério, que vai contar um pouco para vocês entender o que acontece realmente nas reuniões do ministério, que você, eu tenho certeza que não sabe. A vida do ministério é a vida do ministro é a vida do seu ministério. O ministério não deve ser uma plataforma de privilégios, mas um campo de serviço. Não é uma feira de vaidades, mas um lugar de trabalho humilde e de abnegação. Abraçar o ministério é abrir mão de outros ideais. Ser do ministério deveria ser uma vocação, um chamado de Deus, um chamado irresistível, irrevogável, intransferível. Quando Ele chama eficazmente. E quando olho para o retrovisor da nossa vida, da nossa família, eu vejo o nosso saudoso pai, que foi tão devoto a CCB, como todos nós sabemos. Ele era um CCB raiz,
nas suas atitudes, no seu falar, nas suas decisões, nas suas palavras. Ele, todo mundo sabe, nós sabemos como ele foi um CCB radical. Porém, não foi raras as vezes, rotineiramente, na mesa de jantar, o nosso pai se lamentava dos anciães. Sofreu muito com os anciães, principalmente o ancião do Roseli e outros, ele sofreu. E eu fico me perguntando, por que eu já não entendi isso naquela época? Por que naquela época eu já não tentei entender o que estava acontecendo? Talvez a idade não permitiu. Mas hoje eu consigo entender com clareza o que acontece na CCB. Porque eu vivi, eu sobrevivi para ver o que acontece na CCB. Eu estive no ministério, eu participei, eu fui no CERN, estava lá. E o que eu posso dizer é que não é possível uma igreja boa com uma teologia ruim. Não é possível uma igreja saudável sem pastor. O profeta Jeremias, no capítulo 3, no versículo 15, diz que Deus é quem dá pastores à igreja. Então, o que dizer de uma igreja que se orgulha de não ter pastor? O que nós vamos esperar de uma igreja que se orgulha de ser uma analfabeta bíblica? E o que tem a oferecer uma igreja em que o ancião, na reunião de mocidade no Brás, repreendeu o espírito de estudar a Bíblia? O que nós vamos esperar de uma igreja que o outro ancião, que é o presidente atual, ele diz que Cristo morreu, mas no céu não entrou? O que você vai esperar de uma igreja dessa? Outro dia, eu estou falando porque isso é público, está no culto online, o mesmo presidente, o Marsola, diz no culto que Deus perdoa, mas aqui não. E do outro culto online ele ainda disse, se aqui não tem camisa para você, bem, vai para outra loja. Onde está a responsabilidade desse líder? O que ele está passando para os seus liderados, para os demais? Onde está o amor, o exercício? Onde está a vocação? Aonde ele está? O que esperar de uma igreja administrada por geroncratas, cheia de amigos e parentes na sucessão ministerial, sem falar do nepotismo, dos caciques e castas regionais do ministério? Uma igreja que Cristo não é o centro da vivência religiosa, onde a Bíblia não ocupa o devido lugar de autoridade e de palavra de Deus. Não dá para esperar ter uma vida em comunhão com Cristo nesse ambiente. Poderia dizer aqui muitas outras coisas, mas nesses 4 anos que eu passei longe de CCB, há 1 ano e meio estou numa igreja cristocêntrica. Não vou falar o nome porque o foco aqui é Cristo e o foco aqui é a Bíblia e a vida eterna. Mas a pergunta que fica é: tem vida fora da CCB? Tem esperança? Tem paz? Tem comunhão com Cristo? Tem cuidado com a família? Tem alegria? Tem casamento saudável? Tem vida eterna? Tem crescimento espiritual? Tem vivência com o Espírito Santo? Tem a proximidade com Cristo? Parece que eu só tenho isso dentro do cativeiro CCB. Mas a resposta ela é muito simples. A resposta é que quando você sai dessa caverna, dessa prisão, desse cativeiro chamado CCB, e você vai para uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro da igreja, e que a Bíblia, de verdade, ela é a palavra de Deus, e que a Bíblia passa a ser a única autoridade da igreja. Você, nesse momento, você voa para os braços de Cristo e passa a entender o tamanho da obra
da cruz. E fica tão constrangido que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E você nesse momento é renovado em Cristo Jesus. E passa a gozar de esperança, de paz, de comunhão com Cristo, do cuidado com a sua família, com a sua casa, com o seu casamento, com seus filhos. Aí você passa a entender realmente o que é ter uma vida consignada com Cristo. Para não delongar, minha oração é para que o Espírito Santo, em algum momento, convence vocês. E que vocês, após esse convencimento, fiquem tão constrangidos e caiam aos pés da cruz de Cristo. E quanto isso não aconteça, eu continuo amando vocês. Continuo orando por vocês. E vocês estão no meu coração e amo vocês de verdade. Um grande abraço e um grande beijo no coração de vocês. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossa vida. Amém.